Olha, evangelização. Para muita gente, só de ouvir essa palavra já bate um peso, né? Uma expectativa de resultados. Mas e se a gente estivesse olhando para isso tudo do jeito errado? Hoje, a gente vai mergulhar fundo e repensar o que é que significa de verdade compartilhar a fé, com base no material que a gente analisou para essa conversa. Sabe aquela pergunta? E aí, quantas almas você ganhou para Jesus? Ah, muitos de nós já ouvimos isso, né? E olha, mesmo que a pessoa pergunte com a melhor das intenções, aquilo pode gerar uma ansiedade, nossa, uma ansiedade enorme. É como se a salvação de alguém dependesse, no fim das contas, do nosso poder de convencimento. E o resultado é exatamente esse que a gente está falando. Um peso emocional. A evangelização, que, poxa, era para ser sobre boas novas, acaba virando uma fonte de culpa, de inadequação. Isso é especialmente pesado para quem não tem aquele perfil, sabe? Aquele jeitão de vendedor da fé, e aí fica com aquela sensação de que nunca tá batendo a meta. Tá, e aí, diante dessa pressão toda, qual que é a resposta mais honesta que se pode dar? O material que a gente estudou sugere algo que pode até surpreender. Um sincero "eu não sei". Mas por quê? Simples. Porque a salvação é obra de Deus. Não é um item que a gente marca numa lista, sabe? Não dá para registrar num aplicativo. A conversão de verdade, aquela que transforma, vai muito, mas muito além de só levantar a mão num apelo. E é exatamente aí que a chave vira. Isso tudo nos força a mudar completamente o foco. Em vez de ficar se preocupando com resultados que, convenhamos, a gente nem consegue medir direito, o que é que a Bíblia realmente pede de nós? O objetivo, gente, não é uma contagem de pessoas. É algo muito mais profundo e, olha, muito mais libertador. Eu achei essa metáfora que a gente encontrou no material simplesmente genial. Diz assim: nós não plantamos batatas, sabe? Evangelizar não é como plantar batata, que você planta e rapidinho já está vendo a colheita. A semeadura da palavra, isso é para a eternidade. Os frutos daquilo que é compartilhado hoje podem, sei lá, florescer de jeitos que a gente talvez nunca vai ver aqui. Então, o ponto crucial não é a colheita, entende? É a nossa fidelidade na hora de semear. E a diferença entre essas duas abordagens, nossa, é gritante. Pensa comigo. De um lado, você tem o foco nos resultados. É o que é visível, o que é numérico. É tudo centrado na gente, na nossa performance. Agora, do outro lado, tem o foco na fidelidade. Isso já é eterno, é teológico e o mais importante de tudo é centrado em Deus. A pergunta muda completamente. Deixa de ser o que eu consegui e passa a ser: será que eu fui fiel à mensagem? E olha só, o próprio apóstolo Paulo é quem dá o fundamento para a gente pensar assim. Lá em Coríntios, ele diz que nós somos despenseiros, ou seja, somos mordomos dos mistérios de Deus. E o que se espera de um mordomo, de um administrador? Não é que ele feche negócios ou bata metas de vendas, é que ele seja encontrado fiel. O nosso papel, então, é simplesmente esse: cuidar e proclamar a mensagem que a gente recebeu, com toda a integridade. Mas alguém pode pensar: qual o problema de focar nos números? Isso realmente faz diferença na prática, no dia a dia de uma comunidade? A resposta é sim, e muita. As consequências desse pequeno desvio de rota são bem mais sérias e, acredite, mais visíveis do que a gente imagina. Quando a evangelização vira esse jogo de números, os sintomas começam a aparecer. É quase uma doença, sabe? Você vê listas de membros gigantescas, mas os bancos estão vazios. Pessoas que se consideram convertidas por causa de uma decisão isolada lá no passado, mas que hoje não têm compromisso real nenhum. O discipulado, que é o coração do negócio, se perde completamente de vista. E aí, evangélico corre um risco seríssimo de virar só uma etiqueta no censo do IBGE e não uma identidade que se vive de verdade. E o resultado espiritual disso tudo é um desequilíbrio bem perigoso. Sem entender de verdade a graça, aquela que transforma e também educa, as pessoas acabam indo para uma de duas pontas. Ou caem no moralismo super rígido, focado só em regra externa no que pode e não pode, ou vão para o outro lado, para uma libertinagem, usando a graça como desculpa para viver de qualquer jeito. E vamos ser sinceros, nenhum desses dois caminhos reflete uma vida que foi de fato transformada. Então, beleza. Diante desse cenário todo, qual é a solução? É voltar para o básico, é voltar para o essencial. É deixar um pouco de lado as técnicas de persuasão, as estratégias de marketing e simplesmente redescobrir o coração da mensagem, aquela que deveria estar no centro de tudo desde o começo. Porque no final do dia, a evangelização é só isso. O ato simples e, ao mesmo tempo, profundo de compartilhar as boas novas.
Não é sobre convencer, não é sobre ganhar um debate, não é sobre pressionar alguém a repetir uma oração. É sobre proclamar. Proclamar uma mensagem que é poderosa e é verdadeira. E que mensagem é essa, afinal? É a história central da nossa fé. É simples. Primeiro, Deus é o Criador soberano de todas as coisas. Ponto. Segundo, a humanidade é pecadora e, por isso, está separada de Deus. Essa é a nossa realidade. Terceiro, aí vem a solução incrível: Jesus Cristo. Ele é o Salvador, a ponte que nos reconecta com Deus. E quarto, como a gente atravessa essa ponte? A fé é o meio para receber essa salvação. É isso. Essa é a mensagem. A partir do momento em que essa mensagem é proclamada com fidelidade, sabe o que acontece? O foco muda. Ele sai de quem está falando e vai para quem está ouvindo. A bola passa para outra pessoa. Porque o evangelho não é só uma informação interessante, uma curiosidade. Ele exige uma resposta. E é uma resposta que tem um peso de eternidade. E a primeira coisa a se saber sobre essa resposta é que ela tem um preço. Calma, deixa eu explicar. A salvação em si, o perdão, isso é um presente. É de graça, recebido pela fé. Mas seguir a Jesus, o que a gente chama de discipulado, isso exige um compromisso de vida inteira. Não é de jeito nenhum uma decisão casual que se toma num impulso. A segunda verdade é a urgência. A Bíblia é muito, muito clara nisso. Essa não é uma decisão para deixar para depois, para um dia, quem sabe. Diante da realidade da eternidade, responder a esse chamado do Evangelho é, sem dúvida, a questão mais urgente que qualquer ser humano pode encarar na vida. E por fim, a terceira verdade. Essa decisão vale a pena. Muito. Apesar do custo do discipulado e da urgência da escolha, a promessa que Jesus faz não é de uma vida de privação, de tristeza. Pelo contrário, é de uma vida em abundância. Uma vida que finalmente tem propósito, que tem esperança e que tem um relacionamento restaurado com o nosso Criador. Então, para a gente fechar, vamos voltar lá para o comecinho da nossa conversa. E se a gente simplesmente abandonasse a pergunta quantos? Deixasse ela de lado. E se no lugar dela, a pergunta que guiasse as nossas ações, que avaliasse os nossos esforços, fosse outra? Fosse, nós fomos fiéis ao compartilhar a mensagem? Talvez essa simples mudança de pergunta não só nos liberte de um peso enorme de culpa, mas também nos reconecte com o verdadeiro e libertador coração do Evangelho.